Tânia Neri, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou contar para vocês a experiência de uma irmã que foi arrebatada até o inferno. Na noite seguinte, Jesus e eu voltamos novamente ao inferno. Entramos primeiro numa grande área descoberta. Tão longe quanto eu podia ver, atividades malignas estavam acontecendo. Um grande número delas estava centralizado ao nosso redor. Cerca de 3 metros de distância de onde nós estávamos, eu percebi uma atividade estranha. Estranha principalmente porque muitas formas malignas e espíritos demoníacos corriam para dentro e para fora daquela área. A cena era como a de um filme de terror. Tão longe quanto eu podia ver, havia almas sendo atormentadas e o demônio e seus anjos trabalhavam sem parar. A semi-escuridão era rompida com gritos de agonia e desespero. Jesus disse: Filha, Satanás é tanto enganador na terra como o torturador das almas no inferno. Muitos dos poderes demoníacos vistos aqui, de vez em quando, também sobem para a terra para ferir, afligir e enganar. Eu vou te mostrar coisas que jamais foram vistas tão detalhadamente. Algumas dessas coisas que você vê estarão acontecendo agora, enquanto que outras ainda vão acontecer no futuro. Olhei de novo para frente. O chão era de marrom claro, sem vida, sem grama ou qualquer verde. Tudo estava morto ou morrendo. Alguns lugares eram frios e úmidos, enquanto que outros eram quentes e secos. Sempre havia aquele cheiro fétido de carne em decomposição, misturado aos odores de carne putefata, de lixo fedorento e de mofo. Satanás usa muitas armadilhas e truques para enganar o povo de Deus, Jesus disse. Durante as nossas viagens ao inferno, eu vou lhe mostrar muitas dessas astúcias e truques traiçoeiros do diabo. Havíamos andado somente alguns poucos metros quando eu vi um objeto escuro, preto, aproximando-se ameaçadoramente acima de nós. Parecia mover-se para cima e para baixo, se contraindo e se expandindo, e cada vez que ele se movia, desprendia um fedor horrível, até mesmo mais forte do que os odores mal cheirosos que empesteavam o ar do inferno. Eu vou tentar descrever o que vi da melhor maneira possível, enquanto esse objeto preto, grande, suspenso, continuava a se contrair e se expandir, e a exalar odores repugnantes. Eu vi algo semelhante a chifres de cor escura saindo dele e subindo para dentro da terra. Percebi então que ele era um enorme coração preto e que havia muitas entradas para o seu interior. Tive um pressentimento terrível. Jesus, que conhecia os meus pensamentos, disse: Não tenha medo. Este é o coração do inferno e mais tarde nós o atravessaremos. Mas agora precisamos ir ao bloco de celas do inferno. Esse bloco de celas ficava num círculo nas entranhas do inferno. As celas tinham 27 quilômetros de altura. Olhei para cima e vi que havia um enorme fosso marrom entre as celas e o fundo ou entranhas do inferno. Pareceu-me que o fosso tinha quase 2 metros de profundidade e fiquei imaginando como iria atravessá-lo. Mal eu tinha acabado de pensar e já estávamos em uma saliência junto à primeira fileira de celas. A saliência funcionava como um caminho em torno das celas e também era um excelente lugar para olhar para o centro do inferno. Jesus disse: Essas coisas são fiéis e verdadeiras. A morte e o inferno irão um dia ser jogados no lago de fogo. Até lá,
O inferno permanecerá aqui. Essas celas continuarão aqui, cheias de almas perdidas, atormentadas e sofredoras. Eu dei a minha vida para que você não venha para cá. Sei que estes horrores são reais, mas a misericórdia do meu Pai também é muito real. Se você o permitir entrar, Ele o perdoará. Invoque-o em meu nome hoje. Jesus e eu ficamos de pé numa das saliências da primeira fila de celas. A saliência tinha cerca de 1,5 metros de largura. Olhei para cima e tão longe quanto eu podia enxergar, haviam outras saliências dispostas em um círculo enorme que parecia um buraco gigante. Além da saliência ao caminho, haviam celas que foram cavadas dentro da terra. Eram como celas de prisão, todas enfileiradas, separadas apenas por um pouco mais de 0,5 metro de terra. Jesus disse: esse bloco de celas tem cerca de 27 quilômetros de altura, começando no fundo do inferno. Aqui nessas celas estão muitas almas que estiveram na feitiçaria ou no ocultismo. Algumas foram bruxas, médiuns, traficantes de drogas, adoradores de ídolos ou pessoas más com espíritos familiares. Estas almas foram as que fizeram as piores abominações contra Deus. Muitas delas estão aqui há centenas de anos. Estes são aqueles que nunca se arrependeram, sobretudo aquelas que enganaram as pessoas e as afastaram de Deus. Essas almas fizeram muita maldade contra o Senhor e o seu povo. O mal e o pecado eram o seu amor e a sua paixão. Enquanto segui o Senhor pelo caminho, olhei para baixo, para o centro do inferno, onde a movimentação era maior. Uma luz tênue espraiava pelo centro constantemente, o que permitiu-me ver o movimento de muitas formas. Haviam celas à nossa frente, até onde eu podia enxergar. Pensei comigo mesma que o tormento nas celas com certeza não poderia ser mais horrível do que nos buracos. Ao nosso redor, eu ouvi os choros, os lamentos e os berros dos condenados nas celas. Comecei a me sentir muito mal. Uma tristeza enorme invadiu meu coração. Jesus disse: filha, eu não permiti que você ouvisse esses gritos até hoje, mas agora eu quero lhe mostrar como Satanás vem para roubar, matar e destruir. João 10:10. Aqui no inferno há diferentes formas de tormentos para cada alma. Satanás administra esse tormento até o dia do julgamento, até que a morte e o inferno sejam lançados no lago de fogo. Às vezes também um lago de fogo surge no inferno. À medida que caminhávamos pela saliência, os sons ficavam mais altos. Grandes gritos vinham de dentro das celas. Quando eu caminhava para ficar mais perto de Jesus, ele parou na frente da terceira cela. Uma luz brilhante iluminava o interior da cela. Na cela estava uma mulher velha, sentada numa cadeira de balanço, balançando-se e chorando copiosamente. Não sei porquê, mas fiquei chocada em ver que esta mulher era uma pessoa de verdade, com um corpo. A cela estava completamente vazia, a não ser pela mulher e a cadeira de balanço. As paredes eram feitas de uma argila clara e de lama, moldadas na terra. A porta cobria toda a frente da cela. Era feita de um metal escuro com barras de metal e uma fechadura. Já que as barras de ferro eram bem separadas, Jesus e eu tínhamos uma visão quase ilimitada de toda a cela. A velha mulher tinha uma cor acinzentada, carne misturada com uma cor cinzenta. Ela balançava-se para frente e para trás, e enquanto ela se balançava, lágrimas rolavam por sua face. Eu via pela sua expressão agonizante que ela estava sentindo muita dor e sofrendo algum tormento invisível. Eu ficava imaginando do que ela foi acusada para estar ali, aprisionada. Subitamente, bem diante dos meus olhos, a mulher começou a mudar de forma.
primeiro para um homem muito velho, depois para uma jovem mulher, depois para uma mulher de meia idade e, finalmente, voltou para a forma da velha senhora que eu havia visto no início. Em estado de choque, eu a via passar por essas mudanças uma após a outra. Quando ela viu Jesus, gritou: Senhor, tenha piedade de mim, deixe-me sair daqui deste lugar de tormentos. Ela se inclinou para a frente e tentou alcançar Jesus, mas não conseguiu. As transformações continuavam. Até mesmo as suas roupas mudavam, de modo que ela se vestia como um homem, depois como uma garota, depois como uma mulher de meia idade e depois novamente como uma velha senhora. Todas essas mudanças pareciam levar apenas alguns minutos. Perguntei a Jesus: Por que, Senhor? Ela gritou de novo: Ó Senhor, me tira daqui antes que eles voltem. Ela agora estava na frente da cela, apertando as barras com os punhos cerrados e dizia: Eu sei que o seu amor é real, eu sei que o seu amor é verdadeiro, deixe-me sair daqui. Então, enquanto ela gritava de terror, eu vi que alguma coisa estava começando a rasgar a carne de seu corpo. Ela não é o que aparenta ser, disse o Senhor. A mulher voltou-se a sentar na cadeira e recomeçou a balançar-se, mas agora só o seu esqueleto estava sentado na cadeira de balanço. Um esqueleto com uma névoa suja no seu interior, o que era um corpo vestido poucos minutos antes. Agora havia se transformado em ossos queimados e enegrecidos, com buracos vazios no lugar dos olhos. A alma da mulher se lamentava e clamava a Jesus em arrependimento. Contudo, já era muito tarde. Lá na terra, disse Jesus, esta mulher foi uma feiticeira e uma adoradora de Satanás. Ela não só praticou feitiçaria, como a ensinou para outros. A sua família praticava magia negra desde quando ela era criança. Eles amaram mais a escuridão do que a luz. Muitas vezes, disse o Senhor, eu a chamei ao arrependimento. Ela zombou de mim e disse: Gosto de servir a Satanás e continuarei a servi-lo. Ela rejeitou a verdade e não se arrependeu do seu mal. Ela desviou muitas pessoas do Senhor. Algumas estão agora no inferno com ela. Se ela tivesse se arrependido, eu a teria salvo, como também muitos de sua família, mas ela não quis me ouvir. Satanás levou esta mulher a acreditar que ela receberia um reino só para ela, como uma recompensa por servi-lo. Ele lhe disse que ela nunca morreria, porque teria uma vida eterna com ele. Ela morreu louvando a Satanás. Chegou aqui e pediu a ele o reino dela. Satanás, o pai da mentira, riu na sua cara e disse: Você acha que eu iria dividir o meu reino com você? Este é o seu reino. E a trancou nessa cela, atormentando-a dia e noite. Na terra, esta mulher ensinou a muitos feiticeiros, tanto feiticeiros da magia negra como feiticeiros da magia branca, a fazerem bruxaria. Um dos seus truques era se transformar de uma mulher jovem para uma mulher de meia idade, depois para uma mulher idosa, até mesmo em um homem idoso. Era engraçado naqueles dias fazer essas mudanças e atemorizar os feiticeiros inferiores com a sua mágica. Mas agora ela sofre as dores do inferno e sua carne é dilacerada com cada mudança. Ela não consegue mais controlá-las e continua a mudar de uma forma para outra, mas a sua forma real é a da alma enevoada dentro do seu esqueleto. Satanás a usa para os seus desígnios maldosos. Ele insulta e zomba dela. Ela é sempre trazida perante Satanás para ser torturada para o deleite dele. Eu a chamei muitas vezes e eu a teria salvo, mas ela não me recebeu. Agora ela implora e clama por perdão, mas é muito tarde. Agora ela está perdida, sem esperança. Eu olhei para aquela mulher que estava perdida para sempre, em sofrimento e dor. E apesar dela ter sido uma mulher má, o meu coração estava quebrantado de compaixão. Senhor, como é terrível
Eu disse em lágrimas. E então, como se Jesus e eu não estivéssemos lá, um demônio amarronzado, sujo, com asas quebradas, do tamanho e da forma de um urso grande, veio para a frente da cela e a abriu com uma chave. Ele fazia muito barulho, como se quisesse amedrontá-la. A mulher gritava em terror total quando ele começou a atacá-la e a empurrá-la para fora da cela. Jesus disse: esse demônio vem sempre atormentá-la. E fiquei olhando enquanto ela era arrastada para fora da cela e levada embora. Querido Jesus, eu perguntei, não podemos fazer nada. Senti tanta pena dela. É muito tarde, Jesus respondeu. É muito tarde. Eu compreendi porque as pessoas que estavam nessas celas nas entranhas do inferno eram diferentes dos outros de outros lugares em relação aos tormentos. Havia muita coisa que eu não entendi. Eu simplesmente escutava Jesus e registrava tudo o que eu ouvi e vi para a glória de Deus. Até onde eu podia ver, as celas pareciam estar num ciclo interminável e sempre havia uma única alma em cada uma delas. Lamentos, prantos, suspiros e gemidos vinham das celas quando passávamos por elas. Você que ouviu esse testemunho até aqui, se você ainda não teve um encontro com o Senhor Jesus Cristo e quer fazer isso agora, faça essa oração comigo e repita as minhas palavras. Diga assim: Pai Celestial, eu creio que Jesus Cristo morreu e ressuscitou o terceiro dia. Receba Jesus como meu único e suficiente Salvador. Confesso que Jesus Cristo é o Senhor e é o Filho de Deus. Perdoa os meus pecados e escreve meu nome no livro da vida do Cordeiro. Em nome de Jesus. Amém. Você que fez essa oração comigo, você agora é um filho e filha de Deus. Procure uma igreja evangélica mais próxima da sua casa para aprender mais da palavra de Deus e leia bastante a Bíblia. Seja bem-vindo à família de Deus. Que o Senhor te abençoe rica e poderosamente. Shalom. Adonai.